tema da ministração de hoje é cuidado com as suas decisões. E para falar desse tema, eu gostaria de contar com os irmãos. Minha versão eu estou usando a NVI atualizada. E está em Gênesis capítulo 25, versículo de número 27, a partir do 27. Gênesis capítulo 25, versículo 27. Amém. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer da sua caça. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dá-me um pouco desse ensopado vermelho? Estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: vende-me primeiro o seu direito de filho mais velho, a primogenitura. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogênito. Amém. Aleluia. O texto bíblico aqui, meus irmãos, mostra como Esaú tomou uma decisão errada, muito errada. Esaú vendeu a sua primogenitura, o direito de ser o direito do filho mais velho para Jacó. Ele chegou ali do campo cansado, né? Estava frágil, e naquele instante Jacó viu uma oportunidade, porque aquilo ali certamente já ardia no coração de Jacó, de se tornar o filho mais velho. E então Jacó fez para ele aquela oferta, né, de trocar a sua primogenitura por apenas um ensopado de lentilhas. Aquele ensopado de lentilhas duraria ali enquanto Esaú comesse, talvez 10, 15 ou 20 minutos, algo momentâneo. E Esaú vendeu o seu direito a Jacó por coisa tão banal, meus irmãos, tão banal. Ele realmente desprezou aquilo que Deus havia projetado para ele. A primogenitura naquela época, meus irmãos, era muito importante. O filho mais velho, ele se tornava o herdeiro principal da família. Ele herdava mais bens que os seus irmãos. Ele se tornava o sucessor, né, da família assim que seu pai falecesse. Os primogênitos recebiam uma bênção maior. Mas Esaú vendeu a sua primogenitura para Jacó apenas por uma comida, por um prato de comida. Esaú tomou uma decisão quando estava cansado. E quando Jacó percebeu aquela situação, fez para ele uma oferta. E a partir da fraqueza e da fragilidade que ele estava sentindo. Esse ensopado só iria fazer Esaú, como eu falei, por alguns minutos. Daqui a umas 4 ou 5 horas, novamente, ele estaria com fome. Quando você está cansado, você também toma muitas atitudes precipitadas. Nós, quando estamos cansados, trocamos, às vezes, coisas que eram para a vida toda. Mudamos de carreira, fazemos outros planos, compramos uma casa quando não deveria comprar, um carro quando não deveria comprar. Porque, às vezes, quando nós tomamos decisões, quando estamos preocupados, precipitados, angustiados ou desesperados, naquele momento, certamente, vai aparecer pessoas fazendo propostas para você. Proposta que vai fazer você trocar aquilo que é eterno por algo passageiro. E por isso devemos sempre estar atentos
aquilo que Deus preparou para nós e não desfazer daquilo que é eterno por algo que é simples, que é momentâneo. Né? Quando todos os dias tem pessoas que agem como Esaú, trocando aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Tem pessoas que trocam de emprego por R$100 a mais, R$1.000 a mais, né? Trocando sua carreira. E não se baseia em princípios, naquilo que Deus havia de fato planejado para ele. Vão te oferecer, quando você estiver cansado, vão te oferecer empréstimos, vão fazer ofertas de um financiamento de um veículo, ou uma oferta de uma proposta de um financiamento de uma casa, quando na verdade aquela casa não é a casa que o Senhor preparou para você e para sua família, não é aquele carro que Deus quer que você que tenha para você naquele momento. Então, quando você está cansado, você acaba tomando atitudes repentinas, e atitudes essas que muitas das vezes não é da vontade do Senhor, não está nos propósitos de Deus. E as pessoas vão aproveitar dessa fragilidade. Muitas vezes eu venho, às vezes a nossa vida é monitorada o tempo todo. Eu venho às vezes no carro conversando com minha esposa lá do meu trabalho, até aqui em Águas Lindas, e depois quando a gente abre o telefone, tudo que a gente estava conversando aparece em ofertas, aparece em notícias, né? Então, naquele momento de fragilidade que você estiver, você tem que estar muito atento e principalmente mais dedicado a ouvir a voz do Senhor, o que Ele tem preparado para a sua vida. Hoje em dia, por grandes atitudes erradas que tomamos, muitas coisas ruins acontecem na vida dos irmãos, ou na vida daquelas pessoas que também não servem ao Senhor. Como famílias destruídas. Quantas famílias destruídas nós temos hoje por conta de atitudes erradas? Atitudes que as pessoas tomaram quando estavam cansadas e não com cabeça fria, tranquilo, em paz no coração. O maior motivo hoje em dia dos divórcios não é traição. O maior motivo dos divórcios hoje no mundo se trata de vida financeira. E essas atitudes são atitudes que as pessoas fazem, que compram aquilo que não deveria comprar naquele momento, e aquilo ali vai gerando um caos na família, vai gerando um caos no casamento, e tão logo acontece o que Deus não planejou para os casamentos, que é o divórcio. Quantas pessoas, por exemplo, nós vimos que se separaram na pandemia, quando estavam convivendo dentro do mesmo teto, estavam vivendo dentro da mesma casa. Foi um recorde dos últimos anos. Ou seja, ali certamente muitas pessoas ficaram desempregadas, a vida financeira foram abaladas, mas com essas atitudes, assim, com essa angústia no coração dessas pessoas, acabaram que famílias são destruídas. E se você tiver o foco de Jacó, você evita que muitas dessas atitudes errôneas que você tenha sejam evitadas. Aleluia, glória a Deus. Então, que possamos estar sempre conectados com o Espírito Santo e aprender a ouvir a voz do Senhor Jesus. Pessoas vão aproveitar de você quando você estiver cansado. Vão oferecer coisas que você não precisa e no momento que você não precisa. E os maiores problemas que nós vivemos hoje, o que você está vivendo hoje, são frutos das nossas piores decisões. O maior dos problemas que você pode estar vivendo hoje é fruto de decisões que você tomou no impulso, tomou decisões precipitadas quando não deveria fazer. Se você tivesse o foco de Jacó, essas coisas seriam evitadas. E que venhamos, amados, estar mais atentos à voz do Senhor a cada dia. Carreiras, casamentos, famílias, tudo isso pode ser destruído por questões de minutos, por questões rápidas, né? E tão banais. Então, que possamos estar sempre conectados com o Espírito Santo, para que essas ações não venham se repetir em nossas vidas. Nossa vida é como se fosse um capítulo. Eu já fiz atitudes erradas, já saí do emprego na hora que não deveria sair, já comprei um carro quando não deveria ter comprado. E em nossa vida eu coloco como se fosse um capítulo. Uma decisão que eu tomo hoje no capítulo 34, hoje eu tenho 34 anos,
uma decisão que eu tomo hoje no capítulo 34 pode voltar contra mim no capítulo 50. Uma decisão que você toma errada no capítulo 50 pode voltar para você no capítulo 70. Ou uma decisão errada que você toma hoje pode ter uma consequência daqui a 9 meses. Então, vamos ficar sempre atentos com aquilo que fizermos, amém, irmãos? Então, que não venhamos tomar decisões cansadas. As decisões determinam o que vivemos para nós e para nossa família. As piores decisões, elas nos colocam em perigo, elas roubam a nossa fé, roubam a nossa paz e nos afastam da presença de Deus. Tome decisões pensando a longo prazo e não a curto prazo e baseado em princípios. Devemos sempre buscar o direcionamento de Deus antes de tomar uma decisão. Deus fala muito comigo em sonhos, né? Recentemente agora essa dificuldade que nós moramos aqui, né, em Águas Lindas, temos que ir para o plano. Eu já estava pensando em voltar para o plano piloto. Deus abriu as portas para minha esposa e ela ia trabalhar de 14 às 20 horas. Ia ficar muito tarde para ela. E eu, meu Deus, como é que nós vamos morar aqui, ela saindo de casa às 5 horas da manhã para me deixar e chegando em casa às 9 da noite, que minha esposa que me deixa no trabalho, que eu não tenho habilitação por conta da minha limitação visual. Então ela é minha guia, né? Minha adjuntora. E aí eu fiquei pensando, vamos procurar aluguel fora daqui. Vou ter que voltar para o DF. Se você não conseguir mudar de horário, nós vamos ter que voltar para o DF. E Deus foi tão perfeito que a minha esposa começou a trabalhar no mesmo horário que eu estou trabalhando. A gente está entrando e saindo no mesmo horário. Então, uma decisão que eu estava tomando de mudar daqui, e embora às vezes haja um pouco esse desejo no coração, mas não porque Águas Lindas é ruim, ou porque é o problema de ministério, mas é pelas dificuldades, né, de quem sai e acorda muito cedo para ir trabalhar. Mas quando nós paramos e atentamos à voz do Senhor, Ele é capaz de mover os céus. Pessoas que estavam esperando a troca de um horário estão esperando há mais de anos, até hoje não conseguiu, e ela entrou agora 15 dias e já conseguiu trocar o horário dela. Então, naquele momento, eu já percebi que era a voz do Senhor, que era Ele falando assim, por mais que você tenha um desejo no coração, vocês têm um desejo no coração de mudar de Águas Lindas, ainda não é o momento de vocês mudar. Porque se fosse, talvez ela permaneceria do mesmo jeito. Ela saindo às 20 horas, né, saindo para me deixar no trabalho às 5 horas da manhã. Então, certamente não era o momento de Deus. E devemos buscar sempre uma resposta do Senhor. Quando o Senhor Jesus quando Deus disser sim para você, você pode ter certeza, você pode ir lá e fazer, porque Ele vai estar com você. Mas se Ele disser não, você não faça. E se Ele não disser nada, você não se move. O problema das pessoas é que às vezes elas esperam a resposta de Deus, não têm paciência para receber uma resposta do Senhor e tomam as decisões por conta própria. E depois, quando elas chegam no caos da vida dela, no problema que ela está passando, ela pergunta: Jesus, por que eu estou passando por isso? Nesse momento eles procuram por Deus, né? Mas se você tivesse procurado o Espírito Santo do Senhor, uma resposta imediata, antes de tomar uma decisão, certamente você não estava arrependendo, passando por frustrações na sua vida secular. É melhor ficar parado e garantir a paz no coração do que tomar uma decisão errada e se arrepender para o resto da sua vida. Como podemos ver no caso de Esaú, ele deixou grandes privilégios para a vida dele. Ele trocou algo que era aquilo que era eterno por aquilo que era passageiro. Deus tem uma visão macro. Ele não vê apenas o hoje, o amanhã, na semana que vem, mês que vem. Ele vê daqui a 1 milhão de anos.
Então, nós devemos confiar mais no Senhor, devemos confiar mais no Espírito Santo, porque Ele é perfeito, Ele é impecável e Ele tem o melhor para a sua vida. A partir do momento que você se dedicar, que você orar, que você buscar a face do Senhor, Ele vai estar ao seu lado, Ele vai te dar uma resposta, Ele será com você, Ele jamais abandona um filho seu. Não faça nada que vai tirar a sua paz a longo prazo. O que você está vivendo hoje, o que você está planejando, está debaixo dos planos do Senhor? Pense sempre isso. O que eu estou querendo fazer está realmente debaixo dos planos de Deus? Será se realmente Deus quer que eu tome essa atitude? Esse emprego que você arrumou está afastando ou está deixando você mais próximo do Senhor? Tem pessoas que olham muito a vida natural e não esquecem muito da vida espiritual. Não olham para o futuro, veem apenas hoje. Ah, mas esse emprego aqui vai me dar X a mais de salário mensal. Isso aqui talvez vai melhorar a minha vida, minha situação financeira nesse momento. Essa casa aqui é a casa que eu preciso comprar uma casa urgente, eu preciso comprar um carro urgente. Mas será se aquilo é o que Deus tem preparado para a sua vida? Será se aquilo que Deus tem planejado para você? Ou você... Porque quando você toma atitudes que não é da vontade de Deus, tudo tende a dar errado. E muitas das vezes nós somos pessoas, na verdade, muito imilitadas. Se você decidir sozinho, você corre o risco de fazer uma péssima situação. Mas se você buscar a voz do Espírito Santo de Deus, se você buscar o que Deus tem realmente preparado para a sua vida, muitas das coisas ruins que você muitas das coisas ruins que possam vir a acontecer na sua vida, podem ser evitadas. Em Provérbios capítulo 14, versículo 12, diz o seguinte: há certos caminhos que parecem perfeitos ao homem, mas quem o segue acabará encontrando a morte. Então, o inimigo mesmo, ele coloca ali propostas para você, coisas que vão deixar o seu coração feliz, que vão te alegrar, mas que no final pode ser tragédia, pode ser destruição. Não basta ouvir, tem que obedecer. No momento que Deus falar para você, faça, você pode fazer. Mas se Ele falar não faça, você não faça. E obedece aquilo que Deus está falando para você. Naquele momento, quando Deus moveu essa nossa trajetória aí que eu contei com minha esposa, eu percebi que não é a vontade de Deus nós mudarmos ainda. Ou seja, a partir do momento, não, mas mesmo assim eu vou mudar, eu posso estar cometendo um erro, eu posso estar cometendo uma falha. E depois não adianta murmurar, não adianta questionar, porque foi eu que estou procurando aquela situação. Eu que procurei algo ruim que estaria acontecendo na minha vida se eu prosseguisse. As decisões de nossa vida estão no manual. Tudo o que nós queremos está no manual. A Bíblia, ela é o livro mais antigo do mundo, mas ao mesmo tempo, ela é o livro mais atual que nós temos hoje. Muitas dessas decisões que nós temos, que nós possamos tomar, está baseado na palavra do Senhor. Tem que estar baseado em princípios. Aquilo que quebra um princípio na sua vida, aquilo não é de Deus. Às vezes nós tentamos espiritualizar tudo, mas muitas coisas, basta nós fazermos uma listinha de prós e uma listinha de contras, né? E avaliar. Mas o problema é que às vezes a lista dos contras é maior do que a lista dos prós e as pessoas permanecem em seguir aquilo que não estava de acordo. Permanecem os contras, né? Na Bíblia diz, na Bíblia diz o homem que devemos ser, o marido que devemos ser, a esposa que deve ser, o filho que deve ser. A Bíblia é o manual mais perfeito que existe na face da terra. Tanto é que é o livro mais vendido no mundo. Então, tudo que está dando errado na sua vida hoje é porque está contra o que diz a palavra do Senhor. Muitas das coisas que você está vivendo hoje está contra a palavra de Deus. Então, se você tivesse buscado lá atrás, se você tivesse buscado o Espírito Santo, ouvir a voz do Senhor lá atrás, certamente você não estaria passando por isso hoje. Mas não espiritualize tudo, como eu falei. Faça um checklist.
faça essa listinha dos prós, uma listinha dos contras e faça uma análise. Precisamos de um direcionamento de Deus, mas nós mesmos já temos respostas para a maioria dos nossos questionamentos. Antes de tomar uma decisão, faça uma lista como eu informei, e prossiga naquilo que é preparado, naquilo que é bom para você e para a sua família. Muitas pessoas abandonam coisas eternas por coisas passageiras. Quantos homens traem as suas esposas, esposa trai o marido, por algo que é tão eterno. Se eu visse assim, a vontade que tem, ou quando você vê, sei lá, uma amiga sua, um amigo seu, prestes a cometer uma traição, você pega uma foto da família, você vai trocar isso daqui por 15 minutos de prazer? Então são coisas assim que devemos refletir, porque todos os dias casamentos são destruídos por questões que as pessoas tomam momentaneamente, por impulso, por um desejo da carne, por um desejo que não é da vontade do Espírito Santo do Senhor. Não despreze também, meus irmãos, aquilo que Deus já te deu. Muitas das vezes nós murmuramos, nós sempre buscamos mais e mais e mais e mais, e não tiramos tempo para agradecer por tudo aquilo que Deus já nos concedeu em nossas vidas. Quando você escolhe algo, automaticamente você está desprezando o outro. Esaú escolheu algo que iria satisfazer naquele momento, mas Esaú, muito esperto, fez para ele uma proposta. Então, que essa proposta que foi feita ali para o Jacó, essa mentalidade que Jacó tinha, o foco que ele tinha, que nós possamos ter também. Valorize tudo que Deus já te deu e não troque algo que é eterno por aquilo que é passageiro. Amém? Glória a Deus. Seja um divisor de águas na sua vida. Se o que você fez agora está dando tudo errado, faça novamente certo. Faça um reset na sua vida. Deus sempre manda sinais para nós, mas nós que muitas vezes não entendemos o sinal ou fingimos que não entendemos os sinais do Senhor. Ele fala de diversas formas, usa alguém para falar em nossas vidas, revela para nós em sonhos, dá sinais quando você vai fazer, sei lá, um cartão de crédito, né? Ou vai comprar um carro e as fichas vai dando tudo errado, vai dando tudo de forma errônea, mas sempre tem aquele jeitinho que nós damos para dar certo. Então, se aquela situação que já está te mostrando que não é da vontade do Senhor, que não é da vontade de Deus, está dando errado, por que você vai prosseguir? Né? Se aquilo não é da vontade de Deus, desista, mas não prossiga naquilo que Deus não tem preparado para a sua vida. Tem coisas que a gente erra e dá para voltar atrás. Outras coisas a gente erra e não tem como voltar atrás, né? Quantas brigas, talvez o cônjuge fala assim, sai da minha casa, né? E ali o cônjuge sai de casa. E aí, quando a cabeça esfria, 2, 3 dias depois, ou uma semana depois, volta, pede para voltar. Mas nem sempre aquela pessoa volta. A pessoa tomou uma decisão ali de expulsar alguém da sua vida quando estava cansada. E não com cabeça fria. Que possamos ter esse reflexo de nossas vidas. Não tomar nenhuma atitude precipitada. Atitudes que não estão debaixo do que Cristo quer para nossas vidas. Amém? Então, meus irmãos, que possamos estar cada dia mais conectados com o Senhor, que nós venhamos buscar a face de Deus, buscar a glória dEle, porque grandes coisas Ele é capaz de fazer em nossas vidas. Se nós, a partir de hoje, passarmos a orar, passarmos a buscar, passarmos a jejuar, nós teremos mais conexão com Deus, teremos mais intimidade com o Espírito Santo do Senhor. Deus jamais abandona o seu Filho. Ele sempre vai estar ao lado dele nos momentos bons e nos momentos mais difíceis. E as lutas que você está carregando hoje, não é porque Deus te abandonou, Deus esqueceu de você. Deus não dá fardo
para que você não há o suporte, que você não consiga suportar. Mas tudo que você está vivendo hoje foi permissão do Espírito Santo de Deus, ou quando você não tomou essas decisões por orientação do Espírito Santo, foi consequências das suas atitudes erradas. Mas a partir do momento que você se reconciliar, que você analisar tudo o que você tem feito e fazer um reset na sua vida, como eu falei, Deus é capaz de mudar a trajetória da sua vida. E tudo que você está vivendo de ruim, tudo que você está vivendo que seja negativo para a sua vida, Ele é capaz de fazer aquilo que está dando tudo errado, ficar tudo certo. Que possamos, amados irmãos, estar sempre na direção do Espírito Santo de Deus. Que possamos, amados, estar buscando a face dEle, estar conectados com Ele. Ele é capaz, Ele é fiel, Deus, Ele é capaz para unir famílias, unir casamentos. Amém? Ele é capaz de fazer grandes coisas na sua vida. Se o seu negócio está errado, coloque em primeiro lugar na presença do Senhor. Coloque em primeiro lugar na presença do Espírito Santo. Porque Ele é o dono de tudo e de todos. E Ele é capaz de mudar cada detalhe na sua vida. Então que você possa, a cada dia, se conectar com o Espírito Santo do Senhor, se interligar com Ele e evitar que muitas frustrações, muitas coisas negativas venham sobressair contra você.